Pessoal, começando mais um vídeo aí. Dessa vez vai ser um videozinho um pouco mais curto, né? Só pra gente trocar uma ideia e falar um pouquinho sobre as principais disfunções aí que vão acometer o cotovelo, tá? Então a gente já falou um pouquinho sobre anatomia, tem um vídeo de anatomia aí que vocês podem estar assistindo para dar uma relembrada. A gente vai falar um pouquinho sobre as fraturas, né? Sobre as tendinopatias, algumas lesões neurais que podem acometer aí essa articulação, beleza? Bom, então aqui pra gente começar eu já coloquei umas imagens, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, primeiro, né, vamos dar uma relembrada em uma questão básica ali quando a gente pensa na anatomia, que é o ângulo de carregamento ali que a gente tem no nosso cotovelo, tá? Então, esse nome ele tem, a gente chama, né, de ângulo de carregamento porque ele fica mais evidente quando a gente vai carregar alguma coisa, né? Então, quando você vai carregar uma sacola, né, você segura ela do lado e se você olhar essa pessoa que está carregando uma sacola com o cotovelo em extensão total, né? De frente você vai ver que o cotovelo dela ele tem como se fosse uma angulação mesmo, né? Então, a gente tem o nosso corpo aqui, né? E do lado do cotovelo ele não fica retinho, né? Ele fica como se fosse angulado ali para fora. Isso aqui é o que a gente chama de ângulo de carregamento, beleza? Esse ângulo, né, ele tende a ser um pouco maior nas mulheres, por questões tanto ligamentares quanto até mesmo estruturais mesmo, né? Então as mulheres tendem a ter um ângulo de carregamento maior em relação aos homens. E a gente tem valores médios ali, né? A gente tem uma média de 10 a 15 graus, né? Acima de 15 graus a gente já pode considerar como algo talvez um pouco excessivo, beleza? E basicamente ele vai ser formado por conta da forma, né, da maneira com que o húmero e a una se encaixam, né? Então ele vai ser formado ali no encaixe entre o húmero e una, na articulação húmero-ulnar, beleza? E basicamente é isso, só para a gente entender um pouquinho sobre esse ângulo de carregamento. E esse ângulo ele vai influenciar no quê? Né? Nas lesões, por exemplo, quando eu caio. Né? Então, quando você tem uma queda, uma das coisas que a gente faz, o nosso primeiro mecanismo, né, quando você cai, tropeça, alguma coisa assim, é colocar a mão no chão. Né? Então, a gente cai com a mão ali espalmada para tentar diminuir aquele impacto. E aí, toda essa carga, né, quando você cai aqui com a força, você tem o solo, né, e você tem a terceira lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação. Então, você empurra o solo e o solo ele gera uma força inversamente proporcional para você. E essa força que foi gerada, ela vai ser distribuída onde? Na articulação do cotovelo, né? E aí a gente pode ter duas situações, né? Então, quando a gente tem esse mecanismo de queda, a gente vai ter com o punho em extensão, a gente vai ter essa carga subindo e aumentando uma força em valgo no meu cotovelo. Então, eu tenho uma força em valgo, porque eu já tenho um ângulo de carregamento, né? Então, o caio, meu cotovelo, ele já é levemente angulado em valgo, e aí eu tenho uma força maior em valgo, beleza? E a gente pode ter diferentes situações. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, né, esse movimento aqui. A gente tem as duas setinhas, né, entre o rádio e o capítulo, né? E aqui a gente tem o quê? A gente pode ter uma fratura na cabeça do rádio, por exemplo. Por conta desse mecanismo, né? E a gente pode ter na parte posterior uma fratura do olecrano. Então a gente pode ter um deslocamento desse olecrano e uma fratura aqui nessa região do olecrano também. Tá? Então, assim, é comum, né, quando a gente tem quedas ali um pouco mais graves, que a pessoa ela tenha lesões, né, ou fratura a cabeça do rádio, ou fratura o olecrano na parte posterior, beleza? Isso por conta do mecanismo. E é claro, pode ter até mesmo, né, lesão ligamentar e tal, por conta desse mecanismo em valgo que vai acontecer no cotovelo, tá? Então, basicamente é isso, em relação a essas quedas, né, a importância desse ângulo de carregamento ali, né, como que ele influencia nessas quedas. Bom, continuando, a gente vai falar, claro, não vamos falar de todos os tipos de fraturas, existem milhares de fraturas diferentes, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre fratura na aula de quadril, né? Sobre os tipos ali, longitudinal, oblíqua, a transversal, espiral, cominutiva, né? Então, existem várias fraturas diferentes. A gente vai falar sobre algumas das principais fraturas de cotovelo e algumas que costumam cair, né, em questões ali de concurso, por exemplo, tá? Então, a gente tem as fraturas que elas podem cometer diversas regiões ali do cotovelo. Então, a gente pode ter fraturas, por exemplo, supraepicondylares,
Então, que vão ser acima do epicôndilo. Deixa eu colocar um esqueminha aqui. Aí, pra gente dar uma relembrada na anatomia, né? Então, lembra que aqui estão os epicôndilos, né? Epicôndilo medial, epicôndilo lateral, né? E a gente pode ter fraturas supraepicondilares ou na região próxima aos epicôndilos, né? Então, posso ter acima dos epicôndilos, né? Ou nos próprios epicôndilos ali, né? Então, fraturas da região supraepicondilar. A gente pode ter fraturas epicondilares. Então, a fratura no próprio epicôndilo, né? Então, que vai cometer tanto epicôndilo medial quanto pode ser epicôndilo lateral, por exemplo. A gente pode ter fraturas na parte posterior do olecranon. A gente até falou de um mecanismo, né? Quando eu tenho ali aquela queda com um punho em extensão, eu coloco a mão espalmada no chão. Posso ter uma carga sendo gerada na parte posterior e posso ter uma lesão nessa região aqui do olecranon, beleza? A gente tem também um tipo de fratura específica que a gente chama de tríade infeliz. E essa tríade infeliz, elas podem ocorrer principalmente quando a gente tem quedas, né, também. E aí você pode ter uma luxação do cotovelo, né, você pode ter tanto uma luxação associada à fratura. Aí você pode ter fratura tanto da cabeça do rádio, quanto do processo coronoide da una, tá? Processo coronoide da una, dessa pontinha aqui que fica anterior aqui na una, tá? Então você pode ter uma fratura, imagina assim, você tem lá, vou desenhar aqui de uma forma bem didática, então você tem lá o húmero, e aqui você tem a una, né? Aqui tá o processo coronoide ali, espera aí, deixa eu desenhar de novo. Aqui você tem a una, né? O que vai acontecer? Do ladinho ali você tem a cabeça do rádio, mais ou menos aqui assim. Quando você tem esse momento de luxação, né, o que vai acontecer? Você caiu ali, teve a queda e tal, você tem uma luxação, então ela vai sair do lugar, e aí você pode ter um impacto aqui desse processo coronoide com o húmero, você também pode ter aquele impacto ali do rádio com o capítulo, né? Então você pode ter essa tríade aí, luxação mais a fratura de cabeça do rádio e processo coronoide, beleza? Como ali em quedas. E aí existem duas fraturas específicas que eu fiz o desenho, eu vou colocar aqui. Esses dois desenhos, que são fraturas que costumam cair em provas, né, de concurso, de residência e tal, que é essa fratura de Montegia e a de Galeazzi, tá? Então, eu acho que é assim que escreve, Galeazzi, tá? Então, essas duas fraturas, elas são bem parecidas, né, o mecanismo ali, só que vão ser ossos contrários. Então, a gente vai ter tanto luxação quanto fratura, beleza? A lesão, essa fratura, né, essa lesão de Montegia, a gente vai ter aqui a fratura da una, né? Então, tá vendo? Aqui eu tenho a una, a fratura da una. E eu tenho a luxação da cabeça do rádio, ó. Tá vendo aqui a cabeça do rádio luxada? Então, eu tenho fratura da una e luxação da cabeça do rádio, certo? Nessa lesão de Galeazzi, a gente vai ter o contrário, tá? Então, basicamente, ó, se na de Montegia eu tenho a fratura da una e luxação na cabeça do rádio, na de Galeazzi eu vou ter a fratura do rádio e luxação da una. E aí essa luxação da una, geralmente ela tende a ser mais distal. Então aqui eu tenho a fratura do rádio, ó, tá vendo a cabecinha do rádio lá proximal? A gente tá vendo ao contrário. Então eu tenho a fratura do rádio. E aqui, ó, lá perto da minha articulação radioulnar distal, a gente vai ter o deslocamento, aqui a gente vai ter a luxação da una, né? Próximo ali aos ossos do carpo. Então tem a luxação da una. Beleza? Então qual que é a diferença dessa lesão de Montegia, né? Ou Monteguia, enfim, e Galeazzi, né? De Montegia a gente tem a lesão da una, né? A fratura da una e luxação na cabeça do rádio. E a de Galeazzi a gente tem a fratura do rádio e luxação da una. A de Galeazzi, ela tende a ser mais distal, né? Então a gente tende a ter ali essa fratura e a luxação mais distais. E a de Montegia, ela tende a ser mais proximal, né? Tanto a luxação quanto a fratura, beleza? Então é importante saber a diferença entre as duas para quem quer, às vezes, prestar uma prova de concurso, algo nesse sentido, né? Uma residência, enfim. Então são pegadinhas, né, que costumam cair bastante, beleza? E uma outra fratura bem comum, vou colocar o esqueminha aqui. Ou então outro tipo é essa aqui, né, na cabeça do rádio. Então coloquei aqui. Uma fratura bem comum, principalmente por conta do mecanismo que a gente falou, né? Quando a gente tem a queda ali.
E aí a gente pode ter diferentes graus também, né? Então tem fraturas. Essa aqui, por exemplo, parece um desenho, é tipo uma fratura cominutiva, né? Mas a gente pode ter diferentes tipos de fratura. E aí, em alguns casos, né? O paciente ele vai colocar, né, nessa fratura de cabeça do rádio, vem que você teve o rádio ali. Em alguns casos, o médico na cirurgia ele precisa retirar essa cabeça do rádio, tirar aqueles fragmentos ósseos e ele pode colocar um botão ali, uma prótese, né, na cabeça do rádio, é muito comum. Ou, quando é possível, né, se a gente tem uma lesão ali, por exemplo, né, do meio, então você tem a cabeça do rádio ali, se fraturou no meio, em alguns casos ele pode juntar as duas partes, né, e colocar ali, fixar de alguma forma, né, com fio cali, enfim. Mas a fratura de cabeça do rádio é muito comum, né, em quedas ali, pessoal acidente de moto e tal. Lá na clínica, no passado, de 2 pacientes de cotovelo com fratura de cabeça do rádio. Então, realmente é bastante comum ali, tá? Então, por isso que eu comentei ela. Tá? Então, se quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto de fraturas e tal, etc., tem um livro, né, o Hoppenfield, que ele classifica as fraturas, ele fala sobre diversas fraturas ortopédicas, né, enfim, como fixar, etc. e tal. Ele, então, é um livro bem legal para quem se interessa por essa área aí. Continuando, né, a gente vai falar agora sobre 2 síndromes que a gente tem, na verdade 3 síndromes que são neurais, tá? Vou colocar aqui, já vou colocar os esqueminhas e aí a gente vai falando delas na sequência. Bom, coloquei uns esqueminhas aqui, a gente vai falar de 3 síndromes, né, que são bem, não tão comuns, mas que a gente também pode ver bastante, né, dentro da ortopedia, tá? Então uma delas, começando aqui, a gente vai falar sobre a síndrome do nervo interósseo posterior. Vou colocar só aqui nervo interósseo. Tá? Então, o nervo interósseo posterior, ele é um nervo que ele vai ser uma ramificação do nervo radial, né? Então, basicamente, eu fiz esse desenho aqui. A gente tem aqui a nossa coluninha, que a gente tem a origem de todos os nervos do membro superior, que vão estar aqui no plexo braquial. Aí a gente tem um deles que é o nervo radial, né? O nervo radial, lembra que ele nerva todos os extensores, tanto de braço quanto de punho, né? E aí aqui quando chega no cotovelo, o nervo radial ele tem várias ramificações. E uma dessas ramificações é esse nervo interósseo posterior, tá? O nervo interósseo posterior, ele vai ter uns ramozinhos deles que vão se projetar para inervar alguns músculos do braço, tá? Ele é responsável por toda a sensação, toda a parte sensorial do antebraço, da parte do dorso ali do antebraço e também essa parte do dorso da mão, tá? Então, o nervo interósseo posterior. Além disso, ele faz a inervação dos músculos extensores dos dedos, né? E da mão ali, por exemplo. Então, principalmente dos extensores dos dedos. E aí, o que a gente faz, né? O teste desse músculo é a extensão sustentada do terceiro dedo, ou contra a resistência, né? Então, eu peço para o paciente fazer lá uma extensão, então tá lá a mão, né? Então, vou colocar a mão ali, peço para ele ficar com a mão em extensão, né, os dedos em extensão, e eu vou fazer uma resistência no terceiro dedo, empurrando para baixo, ele vai tentar manter. Tá? Então, esse é o teste de integridade do nervo interósseo posterior, beleza? Então, só algumas considerações. Então, em relação à prevalência, a gente tem a maior prevalência em mulheres. Além disso, os principais sinais e sintomas que o paciente ele pode relatar para a gente desconfiar, né, de um nervo interósseo posterior. Deixa eu colocar aqui. Vão ser a dor na região proximal ali do antebraço. Então, dor no antebraço. E piora dessa dor aos esforços. E a gente pode ter também associado a isso parestesia, né, diminuição da sensibilidade. Pode ter uma paresia ali naquele terceiro dedo. E o teste que a gente faz é esse teste, né? Então, o teste, vou colocar de uma forma simples, né, do dedo médio. Então, você vai fazer a resistência no dedo médio e o paciente vai tentar manter em extensão. Se ele não conseguir, então, se o dedo médio cair, aí a gente desconfia de uma lesão nesse nervo interósseo posterior, beleza? Então, essa é uma das síndromes neurais que a gente vai falar, então, nervo interósseo posterior. A outra
é do nervo interósseo anterior. O nervo interósseo anterior, né, ele é uma ramificação ali do nervo mediano, tá? E basicamente, de uma forma geral, ele vai fazer a inervação de alguns músculos ali importantes na mão, principalmente na região do polegar, beleza? E aí um dos testes que a gente faz, o paciente muitas vezes ele vai ter sintomas motores, né, então em relação à mão ali, e o principal teste que a gente vai fazer é o teste do círculo, né? Então peço para ele fazer um círculo ali com os polegares, a gente tem o teste do círculo. E caso ele não consiga realizar esse teste, né, ou se ele fizer um movimento de pinça, por exemplo, o teste ele é positivo, né? Então a gente tem uma lesão do nervo interósseo anterior, basicamente uma ramificação daquele nervo mediano. Tá? Então, o nervo interósseo anterior do antebraço, beleza? Ele também tem função sensorial ali, relacionada à pele, né? Enfim, a gente não vai aprofundar nisso, mas só para ter uma ideia ali mais ou menos. E aí a gente falou também de uma outra síndrome, que é a síndrome do túnel cubital, né? Próximo ali do cotovelo. Então imagina que aqui a gente está vendo isso aqui, né? Então a gente está vendo como se fosse o cotovelo no movimento overhead. Aqui está o húmero. Aqui está a una. Aqui está o rádio. Então a gente está vendo a parte medial. E bem aqui abaixo do epicôndilo medial, a gente tem essa bolinha azul, né? Que é o túnel, o canal cubital, né? Então essa síndrome, eu não coloquei aqui, mas é a síndrome do canal cubital. Então esse canal cubital é por onde a gente vai ter a passagem do nervo ulnar. Beleza? Então o nervo ulnar ele vai passar nessa região. E a gente pode ter, né, em várias situações, a gente pode ter uma compressão do nervo ulnar. Então geralmente essa síndrome é causada por uma compressão desse nervo ulnar na região do canal cubital, tá? E os principais sinais que o paciente vai apresentar, ou sintomas, tá? Vou colocar aqui sinais, mas são sinais barra sintomas. Sinais é o que a gente vê, sintomas é o que o paciente relata. Mas ele vai relatar, né? Dor irradiada por todo o trajeto do nervo, né? A gente viu que é principalmente quarto e quinto dedos, que é a inervação nervular e lateral ali, o flexor ulnar do carpo, enfim. Pode apresentar parestesia, ou seja, alteração de sensibilidade, né? Também nesses quarto e quinto dedos. E, principalmente, uma coisa que a gente observa é a hipotrofia da região hipotenar da mão. Então, a região hipotenar, né, que é aquela região onde a gente tem ali quarto e quinto dedo, lembra? Tenar é a próxima do polegar, hipotenar é a próxima do dedo mínimo. Tá? Então, ele pode apresentar uma hipotrofia, uma diminuição do trofismo desses músculos, beleza? Por conta dessa diminuição da inervação. Então, esse aqui é o nervo ulnar, né? Não coloquei. Mas basicamente é isso, tá? Esse aqui é o canal cubital, ou também chamado de túnel cubital, beleza? Então, se você tem uma compressão nessa região, isso pode gerar, né, essa síndrome do nervo ulnar, beleza? Então, essas foram algumas das síndromes que a gente viu na aula, né, que são mais frequentes ali, disfunções no cotovelo. E para a gente fechar, a gente vai falar de uma que é muito comum, né, que é chamada ali de cotovelo de tenista, né, o famoso tennis elbow. Antigamente a gente chamava de epicondilite, né, lateral. Hoje a gente tem algumas alterações. Vou colocar um esqueminha aqui. Fiz um esqueminha aqui, né? Eu vou colocar como epicondilopatia, né, que é o nome mais aceito hoje na literatura. Para tendinopatias, lesões que acometem o tendão, né, danos que acometem o tendão. Então antes a gente chamava, né, de epicondilite lateral, muitas pessoas ainda usam, né, essa nomenclatura. Mas epicondilite é um termo relacionado a um processo de inflamação, né? Esse it vem de processo inflamatório. E a gente sabe atualmente que essas alterações que acontecem no tendão não estão relacionadas necessariamente a um processo inflamatório, né? E sim a alterações estruturais mesmo, né? Então, quando a gente tem uma dor, por exemplo, o paciente ele tem essa dor na lateral, na região medial, lateral do cotovelo, né? Ou que seja na medial, tendinopatia patelar também, não está relacionado com inflamação. Então, você não tem células de defesa, não tem um grande processo inflamatório acontecendo. O que acontece basicamente é uma alteração ali no funcionamento dos tenócitos, né, que começam a produzir mais, né, matriz ali,
mais proteoglicanos, a gente começa a ter uma maior absorção de água, o tendão ele vai perdendo um pouco de fibra de colágeno, ele vai ficando, né, com uma alteração nessas estruturas, e isso vai gerando, né, ali um processo de, como se fosse morte, não morte, mas assim, um processo de diminuição da função de algumas partes do tendão, tá? Vou fazer o esqueminha pra gente entender isso mais, mas basicamente é isso. Deixa eu só colocar algumas coisas importantes antes, tá? Então, quando a gente pensa, né, nessa epicondilopatia lateral, né, ou epicondilite, enfim, cotovelo tenista, uh, a gente está falando, né? Vou colocar aqui o desenho da rosquinha. Opa. A gente está falando de uma lesão que vai cometer essa região, né? Condilo lateral. Então aqui a gente tem o condilo lateral, a gente tem o tendão, principalmente desse músculozinho aqui, que é o extensor curto do carpo. Extensor radial, né? Curto do carpo. Então a gente tem vários tendões ali que podem ser acometidos. Um deles é o principal, é do extensor radial curto do carpo, beleza? E aí, basicamente, né, a gente tem que, com o passar do tempo, esse tendão, quando ele é submetido ali a sobrecargas, né, a maioria dos tendões eles vão sofrer por conta de sobrecarga ou carga muito excessiva, um grande aumento de demanda, a gente vai ter desenvolvimento de uma tendinopatia, beleza? Mais é do que uma alteração, um processo ali nesse tendão. Então a gente tem um processo de degeneração, inclusive nesse tendão em alguns casos. Tá? Então a gente vai ter várias alterações estruturais, vamos especificar em cada uma delas aqui, depois vai ter uma aula de tendão, vocês podem dar uma olhada. E aí, basicamente a gente imagina que o tendão é como se fosse uma rosquinha, né? Então você tem lá uma rosquinha, tá? E aí você tem o miolo da rosquinha e você tem o redor da rosquinha. Aqui no miolo a gente vai ter alterações nessas fibras de colágeno, tá? Então imagina assim, o tendão ele é formado por fibras de colágeno e elastina, né, que dão essa capacidade dele de suportar a tensão e também de esticar, de mudar o seu comprimento. E o colágeno ele fica todo enroladinho assim. E aí, quando a gente tem uma contração muscular, o colágeno ele vai e estica, beleza? O que acontece? Nessa região vermelhinha aqui, o colágeno ele fica meio bagunçado. Então, ao invés de ele ficar assim, ele começa a ficar meio que tipo enrolado. E aí, quando o colágeno fica assim, quando a gente tem essa alteração na formação do colágeno, enfim, ele perde a capacidade, né, de aguentar, suportar a carga mecânica, de estender e tal. Então, essa região aqui é a região que está alterada. Né? Então, essa região é uma região alterada, é uma região que a gente tem um processo, ele pode ter um processo de degeneração, algo nesse sentido. Tá? Então, uma região que para o tendão ela não vai servir tanto, beleza? Isso aqui é o tendão, a nossa rosquinha. Tá? Então, o tendão é como se fosse um donut, né? A gente lembra do donut. Porém, ao redor dessa região que foi afetada, que foi acometida, a gente vai ter ali uma região boa, uma região íntegra, onde a gente vai ter ali as nossas fibras de colágeno alinhadinhas, né? A gente vai ter o nosso tendão todo bonitinho ali, todo arrumadinho, né? Então é a parte que vai funcionar normalmente. A gente tem uma parte íntegra do tendão, certo? E é por isso que a gente faz os exercícios. Né? Então, quando a gente pensa nessa tendinopatia, às vezes você tem uma alteração estrutural que muitas vezes ela pode não ser reversível. Mas você pode trabalhar o restante ali do tendão, né? Você pode trabalhar a borda do donut. Aqui o buraco do donut não tem como você comer, mas você pode comer a borda do donut, é onde a gente vai trabalhar. Então, os exercícios, né? Quando a gente pensa nos exercícios para tendinopatia, a gente vai trabalhar essa regiãozinha azul do donut que está aqui ao redor. Vou colocar até de outra corzinha aqui, para dar uma destacada. A gente vai trabalhar essa regiãozinha aqui do donut, beleza? Então a gente vai aumentar a capacidade dessa região de suportar as demandas ali do nosso paciente, beleza? Tá, então a gente já explicou a parte da patomecânica desse tendão. Vamos falar um pouquinho sobre algumas características, né, do paciente que tem essa epicondilopatia lateral. Ou epicondilite, né, enfim, epicondilopatia é o termo mais usado atualmente. Então, principal característica, né, ele vai ter dor na região do epicôndilo lateral. Então, se eu fizer uma palpação do epicôndilo, ele vai relatar dor, né, muito provavelmente. É uma dor que ela começa geralmente com início insidioso. Então, o paciente ele não vai relatar nenhum tipo de trauma, né? Então, é comum o paciente
por exemplo, tenista, né, que tem muito aquele movimento de backhand, onde eles fazem muita força de extensores, né, para fazer ali, para lançar a bola, né. Então, início insidioso, geralmente piora após a atividade, então às vezes o cara tá com um incômodozinho ali, ele dá uma aquecida, vai pro jogo, né, e depois do jogo, quando ele para, isso vai piorar, e com o passar do tempo a gente pode até mesmo ter uma atrofia dos músculos extensores do punho ali, beleza? Que vão ter origem nessa região de côndilo lateral. Então essas são algumas características, alguns sinais, alguns sintomas que a gente vai identificar nesse paciente, beleza? E aí a gente tem testes específicos para epicondilopatia, né? Então a gente tem dois testes que são bem utilizados ali. Um deles é o teste de Cosen, né? Que eu vou pedir para o paciente fazer uma extensão de punho forçada. Então eu vou segurar o braço dele, o cotovelo dele 90 graus, vou fazer uma resistência contra a extensão de punho e vou pedir para ele fazer a extensão do punho, beleza? E aí eu vou ver se ele vai sentir dor, vai relatar dor naquela região lateral. E a gente tem o teste de Mills, que eu vou fazer uma flexão de punho com o cotovelo em extensão, né? Como se fosse um alongamento ali. Mesma coisa, a gente vai ver se ele vai relatar dor. E aí a gente vai dar esses testes positivos caso ele relate dor ou reprodução dos sintomas ali, beleza? Basicamente é isso. Em relação ao tratamento das tendinopatias, né? Principalmente essa lateral do cotovelo, a gente tem, vamos só dar uma detalhadinha um pouquinho, né? Só falar alguns conceitos do tratamento desse tipo de condição, porque é bem comum, né? Provavelmente, para quem vai para ortopedia, algum dia vai atender um paciente assim. Então a gente tem bastante evidência em relação ao laser, né, ali local, principalmente para melhorar, estimular essas células na região ali. Como geralmente tende a ser um tecido mais superficial, né, a gente consegue muitas vezes chegar ali com esse recurso de fotobiomodulação. Mobilizações neurais, em alguns casos, elas são bem interessantes, né? Em alguns casos podem ser interessantes. Mobilizações de uma forma geral, né? E aí, a gente abre até um parênteses para as mobilizações do conceito Mulligan, né? Então, o Mulligan ele tem uma técnica, né, específica para o cotovelo, que é muito boa, né? Então, que os pacientes eles costumam relatar uma melhora muito, muito bacana, né? Então, é feito ali bem imediato. E a gente tem também a manipulação de Mills. Vocês podem procurar no YouTube, tem alguns vídeos, né, explicando mais ou menos como é que a gente faz. Pode fazer a mobilização e a manipulação mesmo, tá? E os exercícios, né? Quando a gente fala de tendinopatia, o padrão ouro para o tratamento de tendinopatia são exercícios. E a gente começa, né? Vai depender, é claro, do tipo de estabilidade do paciente, coisa nesse sentido, mas a gente sempre vai buscar achar uma carga ótima, né? E com o passar do tempo a gente vai fazendo a progressão dessas cargas, contando com que o paciente tenha um limiar de dor ali de até 4/10, máximo 5 de 10 ali, beleza? Então, alguns valores médios. E os exercícios, né? A gente tem alguns protocolos, a gente tem um heavy slow, né? Então, exercícios com alta carga e baixa velocidade, né? Enfim. Então, a gente pode começar, né? Se o paciente ele tem um nível de irritabilidade maior com exercício isométrico, para analgesia, né? Para começar a ter uma ativação. Depois, exercício isotônico, né? Depois, com foco em excêntrico. Então, a gente tem várias formas diferentes de trabalhar essa tendinopatia, beleza? Então, basicamente é isso, né? Vamos só dar uma retomada, a gente fechou aqui. Então, a gente falou um pouquinho sobre a epicondilopatia lateral, a gente falou sobre algumas síndromes que vão acometer, algumas síndromes neurais, né, que vão acometer o nosso cotovelo, certo? A gente falou um pouquinho, de uma forma geral, sobre as fraturas, né? E aqui, aquele mecanismo de queda que muitas vezes gera fratura no cotovelo também. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que tenha ajudado. E até o próximo vídeo. Valeu e até mais.